Olá, bem-vindos a essa nossa exploração de hoje. Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante, sabe? De criatividade, muito risco e gestão. Que, bom, marcou o cinema. É a ascensão da Pixar e como ela acabou desafiando a gigante Disney. A gente vai focar num momento, assim, de quase colapso mesmo, a produção de Toy Story 2. E para isso estamos nos baseando num texto que junta as lições do livro Creativity Inc., do Ed Catmull, sabe? E outras análises também. A missão aqui é tentar desvendar o que sustentava essa cultura que deixou a Pixar inovar tanto, né? Mesmo com tudo contra. Exato. E para a gente ter uma ideia do contexto, né, a gente está falando de meados dos anos 90, a Pixar tinha acabado de explodir com Toy Story, um sucesso, assim, estrondoso, mas ainda tinha muita gente olhando com desconfiança, sabe? Tipo, será que foi sorte? Do outro lado, você tinha a Disney. Ela vinha da sua renascença, um período de ouro, né? Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão, mas que sob o comando do Michael Eisner, ela estava ficando mais corporativa, mais rígida. O foco era muito no lucro rápido, na hierarquia, e isso começava a, digamos, sufocar um pouco a criatividade. Enquanto isso, lá na Pixar, o Ed Catmull sonhava o diferente. Ele queria um lugar onde, sei lá, arte e tecnologia andassem juntas, de mãos dadas. Bem diferente de Hollywood. Ok, então vamos abrir essa história. A crise do Toy Story 2, ali por 98, quase levou a Pixar pro buraco mesmo. O filme, que no começo era para ser lançado direto em vídeo, né? Tava, nossa, tava muito ruim. É, a ideia original era bem modesta, né? Sim. E o resultado? Roteiro fraco, produção toda bagunçada. Aí o John Lasseter, o Catmull e até o Steve Jobs perceberam que não tinha jeito, tinha que refazer. Refazer do zero, praticamente. Exato! E o pior, com um prazo curtíssimo, que a Disney não abria mão. Imagina a pressão. Nossa, devia ser uma loucura. Eles tinham que entregar um filme com qualidade de cinema. E refeito na correria para não só cumprir o contrato com a Disney, mas para, tipo, talvez salvar a própria empresa, né? Era tudo ou nada. E como se não bastasse essa pressão toda, veio o impensável. Uma falha técnica. Um comando errado, parece, e simplesmente apagou quase 90% do trabalho. Meses e meses de animação. Puf, sumiram. Meu Deus, 90% é quase o filme inteiro. Quase tudo. Mas aí vem a parte que parece roteiro de cinema, sabe? O projeto só foi salvo por causa de um backup. A diretora técnica supervisora, a Gelen Sussman, ela tinha levado uma cópia para casa. Não acredito. Sim, ela estava trabalhando de casa porque tinha acabado de ter bebê. Uma cópia pessoal no computador dela salvou um filme de milhões. Incrível, né? Que história. Mas o mais fascinante pra mim não é nem só a sorte do backup, sabe? É como eles lidaram com tudo isso. Não só o problema técnico, mas a crise criativa antes disso. Não foi só sorte, foi a cultura deles. E um pilar fundamental disso era o tal do Brain Trust. Ah, o famoso Brain Trust. Já ouvi falar muito. Isso era um grupo assim com os líderes criativos, diretores, roteiristas. Eles se juntavam para olhar os filmes em produção e falar a verdade, franqueza total, sabe? E a chave era, a crítica era sempre sobre a história, sobre o filme. Zero sobre ego, zero hierarquia ali na sala. Ninguém levava pro pessoal, o foco era achar o problema e resolver. Não era caçar culpado. Entendi. Mas essa franqueza toda, isso não podia gerar um clima ruim, desmotivar o pessoal, criar atrito? Como é que eles faziam isso funcionar de forma construtiva? Olha, era um equilíbrio bem delicado, né? Tinha que ter muita confiança entre eles e todo mundo tinha que entender que o objetivo final era fazer o melhor filme possível. Era crucial separar a ideia da pessoa que teve a ideia. Era bem diferente, por exemplo, dos comitês da Disney da época. Lá, muitas vezes, executivos que nem eram da área criativa davam os palpites que acabavam diluindo a visão original, sabe? O Brain Trust não. Era gente que entendia do riscado, falando de igual para igual. Faz sentido. E tinha mais coisa, né? A Pixar também investia muito nas dailies. Eram sessões diárias abertas para todo mundo, onde o pessoal via o que tinha sido feito no dia e já podia dar feedback ali, na hora. Colaboração horizontal mesmo. Além disso, eles protegiam muito a autonomia de quem estava criando, o Catmull e o Jobs batiam o pé por isso, e tinha essa ideia de que refazer, reescrever era normal, fazia parte, não era um fracasso.
E claro, a integração total de arte e tecnologia, sem aquelas divisões estanques. E essa cultura se mostrou forte mesmo, né? Não foi só um caso isolado em Toy Story 2. Ratatouille, por exemplo, também teve uma troca de diretor no meio. Sim, o Brad Bird entrou. Isso. O Brad Bird entrou e basicamente reinventou o filme. E virou outro clássico. Mostra que tinha um método ali, não era sorte. Exatamente. Era um sistema. E enquanto a Pixar achava esse caminho, a Disney, bom, depois da Renascença, começou a patinar um pouco para manter aquele nível criativo todo. E a relação entre as duas empresas ficou bem ruim. Azedou mesmo. Muito por causa dessa briga de visões do Eisner e do Jobs, né? Controle versus liberdade. A parceria quase acabou ali. Só mudou mesmo quando Bob Iger assumiu como CEO da Disney e o Eisner saiu. Ah, a chegada do Iger foi chave, então. Foi. Aí as coisas melhoraram. E, bom, culminou na compra da Pixar pela Disney em 2006. E o Iger foi muito inteligente. Ele não tentou impor a cultura da Disney. Pelo contrário, ele quis aprender com a Pixar. Colocou o Catmull e o Lasseter para comandar toda a animação da Disney. Reconheceu o valor do que eles tinham construído. Então, resumindo essa história toda, o que a gente tira disso? A saga de Toy Story 2 e da Pixar, em geral, mostra que, sim, é possível juntar uma gestão eficiente com inovação radical. Uma cultura que se baseia em confiança, em feedback honesto e, talvez o mais importante, a coragem de olhar para o erro, admitir e corrigir, mesmo que signifique jogar meses de trabalho fora e começar de novo. Isso foi o motor deles. Como o próprio Catmull disse, né? Gerenciar a criatividade não é evitar risco, é conseguir se recuperar rápido dos erros. Exatamente, e isso deixa uma reflexão no ar, né? Uma questão interessante. Depois de ser comprada por um gigante como a Disney, depois de tanto sucesso, filme atrás de filme, como é que a Pixar consegue manter essa cultura? Essa cultura de vulnerabilidade, de correção constante? Como é que eles evitam cair na armadilha de só repetir a fórmula que deu certo? Isso era algo que o próprio Catmull via como o maior perigo do sucesso. Preservar essa essência, mesmo sendo tão grande e bem-sucedido. Esse talvez seja o desafio constante deles, né? Fica aí pra gente pensar.